Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Romanos 12:15 fala: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Os últimos dias têm sido dias de muito choro, mas ao mesmo tempo as redes sociais nos ajudam a ver o que está acontecendo fora do hospital, e eu pude ver também coisas boas acontecendo. Eu vi, por exemplo, que ontem foi o aniversário da Lola, de 5 anos, e os irmãos estiveram com ela se alegrando. Eu vi também que o Sam e a Natália estão aqui, e os irmãos já começaram a se encontrar com eles, passar o dia com eles para matar a saudade. Isso também foi motivo de alegria para o meu coração. E ao mesmo tempo, muitos choraram comigo e com a minha família. Então, eu louvo a Deus pela sua graça, que se manifesta de todas essas formas. Eu vejo a graça dele na alegria dos irmãos, eu vejo a graça dele no choro de outros. E em todo tempo, é a multiforme graça dele sustentando a sua igreja. Então, eu agradeço a cada um dos irmãos que tem orado, tem ligado, tem me abraçado. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. E eu louvo a Deus pela sua graça que nos permite desfrutar de alegrias e tristezas, todos juntos, sustentados por Ele. Então, fica aqui o meu agradecimento, meu e da minha família, e o meu pedido que os irmãos continuem orando. Ao mesmo tempo, também já quero esclarecer que o pastor Eduardo perguntou se eu queria ficar fora da escala, que eu estava na escala já, e eu disse que preferia continuar, porque eu queria estar com os irmãos. Foi muito bom, já tem sido muito bom estar aqui, receber o abraço, poder louvar o Senhor e poder compartilhar da palavra dele com os irmãos. Compartilhar da palavra dele é graça na minha vida e é graça na vida da igreja. Então, eu estou aqui de livre e espontânea vontade e com muita alegria no coração ao mesmo tempo. Então, convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Levítico. Levítico capítulo 21. Levítico 21, a partir do verso 1. Nós vamos passar por todo o capítulo 21 e também o capítulo 22. Então, para a leitura não ficar muito cansativa, a gente vai lendo por partes e falando sobre cada uma delas. Mas, antes de tudo, nós estamos numa série sobre os nomes de Deus. E hoje o nome que nós vamos ver é o nome Yavé Mikadskim, que significa o Senhor que santifica. O Senhor que vos santifica, ou como um autor traduziu de forma muito apropriada, o santificador, o Senhor santificador. E já de início a gente pode falar como então a santidade é algo importante para Deus. Afinal, um dos nomes pelos quais Deus se revela justamente tem a ver com esse tema da santidade. E nós vemos isso por toda a Bíblia. Em diversos momentos os autores bíblicos dizem que Deus é santo. Santo, santo. E em outros momentos o próprio Deus afirma várias vezes que Ele é santo. Apesar disso, da Bíblia falar muito sobre santidade, muitas vezes nós temos dificuldade em definir o que é santidade. Às vezes nós temos algumas ideias básicas comuns, mas muitas vezes a gente não consegue expressar corretamente ou da melhor forma possível o que é santidade. Isso talvez seja porque a Bíblia ela trabalha a santidade de uma forma ampla, mas ao mesmo tempo determinada. Ou seja, santidade abrange várias coisas, mas ao mesmo tempo ela está fechada em determinados conceitos. Então, santidade nas Escrituras ela tem a ver, dentre os que a gente mais sabe, com a separação, tem a ver com a pureza, talvez sejam os sentidos mais conhecidos de santidade, mas ela também tem a ver com integridade, com inteireza e até mesmo em alguns momentos com vida. Então, santidade tem a ver com tudo isso. Então, quando Deus é o Deus que santifica, Ele é o Deus que está operando todas essas coisas na vida do seu povo. E por isso nós vamos para o livro de Levítico.
O livro de Levítico talvez seja o livro que mais trata sobre o tema da santidade nas Escrituras, mas esse é um tema, como eu falei, que é tratado desde o começo até o final, e o Novo Testamento também aborda em vários momentos a questão da santidade. Tanto que o texto que nós lemos no começo fala sobre isso, fala sobre Deus que nos santifica já no Novo Testamento. Mas quando nós lemos o livro de Levítico, não sei quantos já leram o livro de Levítico inteiro, muitas vezes nos vem uma certa sensação de incômodo, porque nós vemos uma série de leis, uma série de estipulações, uma série de determinações divinas, e nós podemos nos perguntar, para que tudo isso? Por que tantos regimentos, por que tantas leis, por que tantas questões, muitas vezes intrincadas? E a gente pode até ficar pensando, será que essas questões não são meio arbitrárias? Ou será que não é algo que ficou tão somente no passado e não tem mais nenhuma relação conosco? E o que deve nos chamar a atenção é que a santidade tem a ver justamente com Deus. E porque Deus é santo, o totalmente santo, o santo, 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 o santíssimo, Ele quer tornar o seu povo santo, como Ele é santo. E se Ele é o santo, 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 quando Ele pega uma massa de pecadores como nós, de fato, leva um tempo e é necessário muita coisa para que nós sejamos feitos santos como Ele é santo. E nessa passagem que nós vamos ler, os capítulos 21 e 22 de Levítico, Yahvé Mikadskin, o Deus que santifica, aparece 6 vezes. Então, é uma passagem que está totalmente permeada por essa idade de Deus santificando o seu povo. Para os irmãos terem uma ideia, o nome Yahvé Mikadskin aparece 7 vezes em Levítico, 6 apenas nesses 2 capítulos. Então, eles vão nos dar uma boa noção daquilo que Deus quer tratar conosco. E para a gente ilustrar um pouco nisso tudo, a gente pode pensar na questão... Quer dizer, primeiro só fazer uma afirmação que sempre que a gente olhar para o livro de Levítico, a gente tem que olhar para o livro de uma forma teológica. Se nós tentarmos dar explicações sociológicas ou culturais ou qualquer outra que seja para aquilo que Deus estava fazendo aqui em Levítico, nós vamos acabar ficando confusos, vamos acabar desconsiderando esse livro, vamos acabar nos perdendo na revelação bíblica. Mas, se nós buscarmos as razões teológicas para o que Deus estava fazendo aqui, nós vamos conhecer um pouco mais a Deus, do Deus que se revela como o santificador. E para nós entendermos, para nós nos situarmos um pouco, tem uma série de guerra chamada Band of Brothers. Nessa série, ela trata sobre série de Segunda Guerra Mundial, e ela trata sobre uma companhia, que é uma das especificações, uma das ramificações do Exército, né? E essa companhia é a Companhia E, e aí a abreviação, né, tem a Companhia A, B, C, D, E, e eles são a Companhia E, que ironicamente é chamada de Companhia Easy, ou seja, a Companhia Fácil. E é irônico por quê? Porque não tem nada de fácil nessa companhia. A série nos mostra que durante o treinamento, o homem responsável por essa companhia era o Capitão Sobel. E o Capitão Sobel era um homem que tinha grandes aspirações para a sua companhia. Então, diferentemente das outras companhias que iam treinando nas preparações para a guerra, a companhia Easy, a Easy Company, ela era a que mais treinava. E o Capitão Sobel não deixava passar nada. Ele passava em revista dos soldados e ele olhava cada detalhe da cama deles, do uniforme deles, dos equipamentos deles, de tudo que eles tinham. Então, se a calça estava mal passada, eles iam ter que treinar mais. Se a faca não estava bem polida, eles iam ter que treinar mais. Se o rifle não estava bem calibrado, eles iam ter que treinar mais. As outras companhias até zombavam deles, porque chegava sexta-feira que todo mundo ia para casa, eles tinham que marchar 12 quilômetros à noite. Chegava o sábado, quando eles iam poder ir para casa, alguém cometeu algum erro, eles iam ter que treinar de novo. E dessa forma, o Capitão Sobel queria, porque o nome dele estava atrelado àquela companhia, que eles fossem o melhor batalhão do exército. Eles não poderiam apresentar falhas, eles não podiam ter falhas, eles tinham que ser perfeitos,
porque o nome dele estava atrelado àquela companhia, então ele queria que eles treinassem até a exaustão, para que eles se tornassem, de fato, a melhor de todas as companhias do exército. E o que é interessante é que mesmo ele exigindo tudo isso deles, ele estava junto deles. Ele falava, vocês vão correr 12 quilômetros. Ele corria junto. Ele chegava na frente para ver todo mundo chegando. Vocês não vão dormir hoje. Ele não dormia. Ele estava o tempo todo ali, lapidando, treinando e moldando aquela companhia. É até interessante que tem um momento em que eles estão marchando e o capitão Sobel já está lá na frente. Um dos soldados pergunta para o tenente, e o tenente, diga, soldado, por que o capitão Sobel odeia a nossa companhia? E o tenente responde de forma brincalhona, ele não odeia a nossa companhia, ele ama a nossa companhia, ele odeia você. Você precisa melhorar. Por quê? Porque a ideia era, ele tinha tanta paixão por aquele grupo como um todo, que ele não toleraria que displicentes estivessem naquele batalhão. Você poderia pedir para sair, mas se você não pedisse para sair, você teria que ser o melhor de todos. E se a gente trazer um pouco para Levítico, é um pouco disso do que Deus está fazendo. O nome de Deus está atrelado a esse povo. Esse povo precisa corresponder a quem Deus é. E por isso Deus iria trabalhar nesse povo, para que esse povo seja santo como Ele é santo. Então, vamos agora para o nosso texto, lendo por partes nessa introdução. E o primeiro trecho que nós vamos ler é o 21, de 1 a 9. Diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés, fala aos sacerdotes, filhos de Arão, e dize-lhes, o sacerdote não se contaminará por causa de um morto entre o seu povo, salvo por seu parente mais chegado, por sua mãe e por seu pai, e por seu filho e por sua filha, e por seu irmão, e também por sua irmã virgem, chegada a ele, que ainda não teve marido, pode contaminar-se. Ele, sendo o homem principal entre seu povo, não se contaminará, pois que se profanaria. Não farão calva na sua cabeça, e não cortarão as extremidades da barba, nem ferirão a sua carne. Santos serão a seu Deus, e não profanarão o nome do seu Deus, porque oferecem as ofertas queimadas do Senhor. O pão de seu Deus, portanto, serão santos. Não tomarão mulher prostituta ou desonrada, nem tomarão mulher repudiada de seu marido, pois o sacerdote é santo a seu Deus. Portanto, o consagrarás, porque oferece o pão do teu Deus. Ele vos será santo, pois eu, o Senhor, que vos santifico, sou santo. Se a filha de um sacerdote se desonra, prostituindo-se, profana seu pai, será queimada. Então, nessa primeira parte, nós vamos ver que os capítulos 21 e 22 são direcionados, sobretudo, aos sacerdotes de Israel. E o nível de exigência para os sacerdotes era elevado, porque os sacerdotes eram os mediadores entre Deus e o povo. Os sacerdotes deveriam ser exemplo para o povo. Os sacerdotes deveriam conduzir o povo na verdadeira adoração a Deus e na santidade ao Senhor. Então, se os sacerdotes se corrompessem, a probabilidade de que o povo já estivesse corrompido ou que fosse se corromper muito além era muito grande. Então, pesava sobre os sacerdotes uma responsabilidade que iria repercutir sobre todo o povo. E aí nós lemos algumas orientações que nesse início aqui estão muito orientadas às relações familiares dos sacerdotes. Então a primeira coisa que nós vemos nesse texto é que os sacerdotes não poderiam participar de ritos fúnebres por Israel, porque isso contaminaria eles e eles deveriam então só se contaminar no máximo por parentes próximos, como pai, mãe, filho, filha ou esposa, irmão, irmã. Por quê? Porque de um jeito ou de outro, eles iriam se contaminar. Fazia parte das regras aqui que contato com algum morto, com algum cadáver, gerava contaminação. E, por causa disso, havia todo um processo de purificação que deveria ser exercido para que a pessoa estivesse, mais uma vez, habilitada a estar no meio do povo e a oferecer sacrifícios a Deus. Ao mesmo tempo, havia nos povos pagãos, para onde Israel estava indo, no meio dos cananeus e saindo do Egito, muitos ritos relacionados aos mortos. Quando alguém morria, havia ritos para os espíritos, havia ritos para os antepassados, havia ritos em que os sacerdotes se envolviam e, de alguma forma, às vezes, invocavam os espíritos, estavam junto deles, e Deus queria que houvesse essa separação
entre os sacerdotes de Israel e a noção pagã do sacerdócio com relação aos mortos. Com essa separação dos sacerdotes não poderem participar dos ritos fúnebres de ninguém em Israel, já havia essa dissociação. Porque se o sacerdote não estava lá, ninguém poderia invocar nenhum espírito. A gente precisa lembrar que o povo de Israel estava vindo de um contexto pagão, 400 anos de paganismo na cabeça, e a gente vai falar mais sobre isso aqui, e precisava ser dissociado dessas noções, dessas práticas, para que eles entendessem que a vida deles, o Deus deles, era tudo santo, separado, puro, íntegro, de uma forma totalmente diferente do que eles já haviam vivido. E nesse contexto aqui, os sacerdotes, então, apenas pelos seus parentes próximos, eles poderiam se contaminar. Nós também lemos aqui que os sacerdotes não poderiam fazer calva na cabeça, cortar a barba, se ferir. Tudo isso fazia parte dos ritos fúnebres, em que eles, às vezes, faziam aquela tonceira, né, que é famosa da Idade Média, e também que raspava só aqui, o cocoruto. Esse tipo de coisa não poderia ser feita, eles não poderiam aparar a barba, não poderiam se autoflagelar. Eram práticas comuns entre os pagãos, e Deus falava, o sacerdote, no seu luto, não vai repetir nenhuma prática pagã. Isso é totalmente diferente aqui em Israel. Então Deus estava, por meio do sacerdote, ensinando todo o povo também como viver no luto. Além disso, também fala dos casamentos do sacerdote. O sacerdote deveria sempre tomar cuidado em seus casamentos. Por causa disso, ele deveria considerar que a esposa dele não tivesse sido passado por prostituição, não fosse divorciada, nem nada desse tipo, porque Deus estava implantando, por meio dos sacerdotes, um ideal também de casamento que deveria ser seguido por todo o povo. Então, tudo isso tem a ver com Deus santificando o seu povo. Deus estava estabelecendo um padrão de separação e pureza para os sacerdotes, e ele diz por quê? Porque eles seriam aqueles que iriam oferecer sacrifícios a Deus. Eles tinham que ser aqueles que mais representavam o ideal de Deus para o seu povo, e por causa disso eles não poderiam ter nada que, de certa forma, corrompesse o sacerdócio deles, porque eles ofereciam sacrifícios a Deus. Nesse sentido, nós lemos tudo isso aqui no texto, e nós lemos como isso era sério. E, ao final, essa vai ser sempre a conclusão de cada parte que a gente lê, nós lemos que isso era a obra de Yahvé Mikadiskim, o Deus que santifica. Deus estava santificando o seu povo. Isso era uma obra de Deus, tudo aquilo que eles deveriam seguir é para que eles fossem santos, como Deus era santo. E tem até uma questão aqui interessante, o versículo 9 que fala, se a filha de um sacerdote se desonrar, prostituindo-se, profana seu pai, será queimada. É interessante, eu estava pesquisando nesse versículo o que provavelmente acontecia aqui. A ideia daqui da prostituição era a prostituição cultual. Então, é nesse sentido, o sacerdote, servo do Deus Altíssimo, servo de Yahvé Mikadiskim, o Deus que santifica, tem uma filha, essa filha apostata da fé e se torna uma prostituta cultual. Ela rompeu totalmente os laços com Israel, nesse sentido, com o Deus de Israel. Então, a ideia aqui é que quando ela morresse, ela fosse queimada. Por quê? Porque a prática em Israel era a prática de se enterrar, e isso era uma honra, enterrar com seus antepassados. O queimar é a ideia de romper os seus vínculos. Não deve haver lembrança dessa pessoa em Israel. Então a ideia, mais uma vez, é a ideia de que os apóstatas devem ser totalmente apagados da memória do povo. E nesse sentido Deus mostra, eu sou o Deus que vos santifica e por isso vocês farão isso. Na sequência do texto, nós vamos agora para os versos 10 a 15. O sumo sacerdote, entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o óleo da unção, e que for consagrado para vestir as vestes sagradas, não desgrenhará os cabelos, nem rasgará as suas vestes, não se chegará a cadáver algum, nem se contaminará por causa de seu pai ou de sua mãe, não sairá do santuário, nem profanará o santuário do seu Deus, pois a consagração do óleo da unção do seu Deus está sobre ele. Eu sou o Senhor. Ele tomará por mulher uma virgem, viúva ou repudiada, ou desonrada, ou prostituta, estas não tomará, mas virgem do seu povo tomará por mulher, e não profanará a sua descendência entre seu povo, porque eu sou o Senhor que o santifico.
Agora aqui, mais um trecho, nós lemos agora orientações específicas para o sumo sacerdote. Isso também era uma novidade entre o povo de Israel. Lembrando, o povo de Israel estava vindo do Egito, estava entrando em Canaã para viver entre os cananeus, expulsar os cananeus, mas lidaria com povos pagãos ali. No Egito, entre os cananeus, eles eram politeístas. Por causa disso, cada deus tinha um grupo de sacerdotes que o servia. E isso gerava disputas internas. Por exemplo, no Egito, é até conhecida essa história de que teve um deus, eu esqueci o nome dele, um faraó, que era devoto de determinada divindade. E por causa disso, ele favorecia essa divindade. E como ele favorecia essa divindade? Favorecendo os sacerdotes dessa divindade. O templo dessa divindade recebiam mais recursos, recebiam mais mantimento, recebiam mais tudo. Então havia uma disputa entre os sacerdotes das outras nações para ver qual divindade teria proeminência. Então os sacerdotes de Ra disputavam com os sacerdotes de Horus, que disputavam com os sacerdotes de Anubis, quem teria precedência para poder influenciar a nação. Mas entre os israelitas não seria assim, porque eles eram monoteístas. Só havia um Deus verdadeiro, então todos os sacerdotes serviam igualmente ao único e verdadeiro Deus. Não havia classes entre eles, e por causa disso, não haveria disputas internas entre eles, porque era um direito de nascimento, então também não haveria disputas entre outras tribos para ver quem poderia exercer o sacerdócio. A única diferenciação que nós temos é do sumo sacerdote, que seria o sacerdote primaz, o sacerdote que está acima dos demais sacerdotes e que era o chefe dos sacerdotes. É a única diferenciação que nós temos. Mas quando nós olhamos para o sumo sacerdote, ele tinha de fato o privilégio de ser o sumo sacerdote. Ele tinha o privilégio de ser o único que poderia entrar no lugar santíssimo, estar diante da arca da aliança do Senhor e oferecer o sacrifício de expiação pelo povo. Todavia, as exigências sobre ele também eram maiores do que sobre qualquer pessoa em Israel. Por exemplo, nós lemos que os outros sacerdotes poderiam se contaminar pelos seus parentes próximos. O sumo sacerdote não. O sumo sacerdote, se a esposa dele morresse, se o filho dele morresse, se o pai dele morresse, ele não poderia participar dos ritos fúnebres. Porque ele não poderia estar contaminado. Porque nunca poderia faltar um mediador entre Deus e o povo. E o sumo sacerdote era esse. Ele não poderia falhar, ele precisava estar sempre puro, e por causa disso, ele nem mesmo poderia participar dos ritos fúnebres dos seus parentes mais próximos. Então era um privilégio, mas era também uma grande responsabilidade, porque nunca poderia faltar o contato entre Deus e o seu povo, que era exercido pelo sumo sacerdote. Nos casamentos também, os outros sacerdotes, por exemplo, poderiam se casar com uma mulher viúva, o sumo sacerdote nem com uma mulher viúva. E pelo que diz o texto, não profanará a sua descendência, tinha a ver com a questão da descendência, sobretudo. Deus queria preservar a descendência do sumo sacerdote. E existia uma questão que, para evitar problemas, por exemplo, se ele casasse com uma viúva, podia ser que essa viúva estivesse grávida do falecido marido. E por causa disso, a descendência dele seria corrompida, porque o filho dele não seria da linhagem do sumo sacerdote. Então, ele deveria zelar de todas as formas para que a descendência se mantivesse pura. Isso tudo, mais uma vez, irmãos, lembrando que são razões teológicas de Deus, de que Deus estava ensinando o seu povo que ele deveria ser santo, puro, separado de toda e qualquer coisa. E Deus vai trabalhando no seu povo por meio disso. Esse trecho termina mais uma vez mostrando que quem estava fazendo tudo isso era Yahvé Mikadiskim, o Deus que santifica, o santificador. Deus estava em ação no meio do seu povo. Depois nós seguimos agora para o verso 16. Disse mais o Senhor a Moisés: fala a Arão dizendo: ninguém dos teus descendentes, nas suas gerações, em quem houver algum defeito, se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Pois nenhum homem em quem houver defeito se chegará, como homem cego ou coxo, ou de rosto mutilado ou desproporcionado, ou homem que tiver o pé quebrado, ou mão quebrada, ou corcovado, ou anão, ou que tiver belida no olho,
ou sarna, ou impingens, ou que tiver testículo quebrado, nenhum homem da descendência de Arão, o sacerdote, em quem houver algum defeito, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Ele tem defeito, não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Comerá o pão do seu Deus, tanto do Santíssimo como do Santo. Porém, até o véu não entrará, nem se chegará ao altar, porque tem defeito, para que não profane os meus santuários, pois eu sou o Senhor que os santifico. Assim falou Moisés a Arão, aos filhos destes e a todos os filhos de Israel. Até então, as estipulações tinham a ver mais com as relações familiares dos sacerdotes. Agora tem a ver com o ofício sacerdotal em si. Então, nós lemos uma série de vedações para aqueles que deveriam se apresentar diante do altar. E o ofício sacerdotal envolvia oferecer sacrifícios, carregar os animais, puxar os animais, carregar coisas, se apresentar diante de Deus, está todo aparamentado. Havia toda uma série de ritos do ofício sacerdotal que, se os irmãos lerem o livro de Levítico inteiro, os irmãos vão ver. Diante disso, Deus, mais uma vez, chama eles à santidade e, por causa disso, qualquer sacerdote, qualquer pessoa que nascesse na família sacerdotal que apresentasse algum defeito físico, não poderia oferecer os sacrifícios. E buscando mais uma vez as razões teológicas para isso, nós vemos aqui a ideia da santidade como uma inteireza. Havia uma correlação no contexto da época entre integridade física e integridade moral. Quanto mais inteira fosse uma pessoa, mais aquilo representava a integridade moral dela. Então havia essa relação entre integridade física e integridade moral, e a santidade aqui nós vemos uma santidade como algo íntegro, como algo inteiro. Por causa disso, os homens com alguma deficiência não poderiam ser sacerdotes e oferecer sacrifícios a Deus no altar. Apesar disso, nós temos que considerar que aqui não é uma questão de exclusão no povo de Deus das pessoas com deficiência. Porque, se os irmãos prestarem atenção no texto, diz que eles poderiam comer do pão do templo. E isso era um privilégio que apenas os sacerdotes tinham. Então, apesar deles não poderem oficiar no templo, eles poderiam participar dos privilégios da família sacerdotal, que era comer as comidas que eram exclusivas dos sacerdotes. Nisso nós vemos que eles não deveriam ser excluídos. Eles não poderiam exercer o ofício, mas eles participariam normalmente da vida familiar. Isso já é algo muito diferente, porque existem relatos do mundo antigo, por exemplo, na Grécia Antiga e em outros mais, que as crianças nascidas com deficiência, elas eram entregues para morrer. Eram abandonadas. Às vezes, algumas famílias ricas conseguiam cuidar, mas, em geral, elas eram abandonadas para morrer porque elas não serviam para nada. Em Israel, isso não deveria acontecer. Eles tinham limitações, mais uma vez, porque era uma questão da santidade de Deus sendo expressa por meio também da integridade física do sacerdote. Mas eles deveriam viver normalmente a vida familiar. Avançando no texto, nós vamos ver que agora a partir do capítulo 22, vamos nos versos de 1 a 9. Disse o Senhor a Moisés: dize a Arão e aos seus filhos que se abstenham das coisas sagradas dedicadas a mim pelos filhos de Israel, para que não profanem o meu santo nome. Eu sou o Senhor. Dize-lhes: todo homem que entre as vossas gerações, de toda a vossa descendência, se chegar às coisas sagradas que os filhos de Israel dedicam ao Senhor, tendo sobre si a sua imundícia, aquela alma será eliminada de diante de mim. Eu sou o Senhor. Ninguém da descendência de Arão que for leproso ou tiver fluxo comerá das coisas sagradas, até que seja limpo, como também o que tocar alguma coisa imunda por causa de um morto, ou aquele com quem se der a emissão do sêmen, ou qualquer que tocar algum réptil, ou que se faz imundo, ou algum homem ou com que se faz imundo, seja qual for a sua imundícia. O homem que o tocar será imundo até a tarde, e não comerá das coisas sagradas sem primeiro banhar o seu corpo em água. Posto o sol, então, será limpo, e depois comerá das coisas sagradas, porque isto é o seu pão. Do animal que morre por si mesmo, ou é dilacerado, não comerá, para com isso não contaminar-se. Eu sou o Senhor. Guardarão, pois, a obrigação que têm para comigo, para que, por isso, não levem sobre si pecado e morram.
havendo profanado, eu sou o Senhor que os santifico. Agora nós entramos em um outro ponto muito interessante da relação dos sacerdotes, que é sobre a própria comida deles. A comida do sacerdote era santa. E por causa disso, o sacerdote deveria estar santificado para comer a comida. Então nós vemos que a santidade de Deus atingia as relações familiares do sacerdote, atingia a integridade física do sacerdote, atingia agora também a comida do sacerdote. Tudo na vida do sacerdote deveria ser santificado, porque ele estava diante de Deus. Ele era um Deus, servia ao Deus que é santo. Os sacerdotes, diferentemente do restante do povo de Israel, a tribo de Levi, eles não receberam uma herança em terras. Eles não tinham terras, eles não podiam trabalhar na terra, porque a vida deles era totalmente dedicada ao serviço religioso. Por conta disso, toda a alimentação deles vinha daquilo que o povo trazia para oferecer a Deus. E o que é muito interessante nessa relação, Deus estipulou aquilo que deveria ser oferecido como sacrifício. E tinha ofertas de farinha, tinha ofertas de óleo, tinha ofertas de animais, ofertas diversas que o povo deveria levar até Deus. E Deus falou, parte daquilo que vocês trazem para mim é para os sacerdotes. E Deus mesmo estipulou qual é a parte. Deus, por exemplo, falou, a gordura é minha, a coxa é do sacerdote. O sacerdote não poderia pegar aquilo que era de Deus, e aquilo que era do sacerdote deveria ser entregue ao sacerdote. Então, a ideia é que o povo trazia as ofertas a Deus, e Deus dividia aquilo que ele recebia com os sacerdotes. Então, é como se Deus estivesse partilhando a refeição dele com os sacerdotes. Diante disso, as comidas eram oferecidas a Deus e eram consagradas a Deus, e o sacerdote deveria ser santo também, que é como se ele estivesse sentando à mesa para partilhar da refeição com o próprio Deus. Então, o sacerdote deveria estar também purificado para poder comer com Deus. Nesse sentido, nós vemos que qualquer tipo de impureza, aqui a santidade vai aparecer mais como impureza, ela impedia o sacerdote de se alimentar. Isso é tão sério que muitas vezes não era nem culpa do sacerdote, porque às vezes era por causa de fluidos corporais ou por causa de alguma doença. Mesmo assim, o sacerdote deveria esperar até o fim do dia para poder se lavar, se purificar, e assim ele poderia comer. Às vezes ele podia ficar o dia inteiro sem comer, mas ele deveria passar por todo esse rito de purificação. E o que é interessante é que nós vemos que, mais uma vez, a razão aqui tem a ver com Deus. Ela é teológica, porque não era culpa do sacerdote, nem por ação, nem por omissão dele ter ficado impuro, mas tinha a ver com Deus que é santo. E por causa disso, o sacerdote deveria ser santo. Da mesma forma, o sacerdote não poderia comer qualquer coisa. Ele só poderia comer as comidas consagradas. Ele não poderia comer um animal que morreu por si mesmo, ou que foi dilacerado. Por exemplo, ele está andando assim pelo caminho e de repente ele encontra alguma comida e quer comer. Ele não pode, porque toda a vida dele é consagrada a Deus. Então, mais uma vez, a gente vê, os sacerdotes, eles tinham a honra e o privilégio de serem sacerdotes, mas eles tinham várias limitações que os acompanhavam, porque eles deveriam ser santos em todo o tempo. E isso era tão sério que se algum sacerdote não se consagrasse para comer desse alimento, para comer desse animal, ele trazia sobre si culpa. A culpa do animal, que quando o animal morria, é porque ele estava sendo sacrificado por oferta de culpa, ou por oferta de gratidão, alguma coisa assim. Toda a iniquidade que estava sobre aquele animal, que o animal levava sobre si, se o sacerdote comesse de forma inapropriada, ele trazia para si aquela condenação. Então, de forma muito séria, o sacerdote deveria considerar a forma como ele comia também. A alimentação do sacerdote tinha a ver com Deus. E nós lemos no final do texto, mais uma vez, do verso 9, que tudo isso estava acontecendo porque Deus estava em ação. Yahvé Mikadshkin, o Deus que santifica, estava santificando o seu povo. Depois, nós avançamos agora para o verso 10. Vamos ler dos versos 10 até o verso 16. Nenhum estrangeiro comerá das coisas sagradas. O hóspede do sacerdote, nem o seu jornaleiro comerão das coisas sagradas. Mas se o sacerdote comprar algum escravo com o seu dinheiro, este comerá delas.
Os que nasceram na sua casa, estes comerão do seu pão. Quando a filha do sacerdote se casar com um estrangeiro, ela não comerá da oferta das coisas sagradas. Mas se a filha do sacerdote for viúva ou repudiada e não tiver filhos, e se houver tornado a casa do seu pai como na sua mocidade, do pão de seu pai comerá, mas nenhum estrangeiro comerá dele. Se alguém por ignorância comer a coisa sagrada, ajuntar-se-lhe-á a sua quinta parte e a dará ao sacerdote com a coisa sagrada. Não profanarão as coisas sagradas que os filhos de Israel oferecem ao Senhor, pois assim os fariam levar sobre si a culpa da iniquidade, comendo as coisas sagradas, porque eu sou o Senhor que os santifico. Agora, mais uma vez, a gente volta para a família sacerdotal e para as pessoas que frequentavam a casa do sacerdote, e eles também têm a ver com a comida. Então, mostra que essa comida era algo tão importante na relação do sacerdote com Deus e com o povo, que não era qualquer pessoa que podia comer. Então, por exemplo, se o sacerdote estivesse hospedando alguém na casa dele, esse hóspede não podia comer a comida do sacerdote. Nem o trabalhador, o diarista dele, que trabalhasse para ele, prestasse algum serviço para ele, não poderia comer. Acho que eles tinham que trazer a própria marmita, alguma coisa assim. Por quê? Porque eram comidas consagradas a Deus. E apenas as pessoas que vivessem nesse mundo da consagração sacerdotal poderiam comer dessa comida. Então, por exemplo, a filha do sacerdote, ela se casou com alguém que não é sacerdote, ela agora não poderia mais comer da comida sacerdotal, porque o marido dela era um sacerdote, a realidade dela agora era outra. Mas, ao mesmo tempo, se por acaso ela deixasse de ter marido porque se divorciou ou porque ficou viúva e voltasse para a casa paterna, aí, mais uma vez, ela poderia, porque ela estava debaixo da autoridade e da consagração do sacerdote. Então, toda a família sacerdotal também estava envolvida na alimentação e na consagração. O sacerdote deveria zelar pela sua família. E nisso, ele consagrava os demais, e todos poderiam sentar-se à mesa e partilhar dessa refeição divina. Então, a família sacerdotal também estava envolvida nisso, e mais uma vez Deus afirma, porque eu sou o Senhor que os santifico. Deus é aquele que santifica. Então, tudo isso que está acontecendo é obra de Deus. Deus santificando o seu povo nos mínimos detalhes. E agora nós vamos para o verso 17. Vamos ler do verso 17 agora até o fim do capítulo, no verso 33. Disse mais o Senhor a Moisés: falarão e a seus filhos e a todos os filhos de Israel, e dize-lhes: qualquer que da casa de Israel ou dos estrangeiros em Israel apresentar a sua oferta, quer em cumprimento de seus votos, ou como ofertas voluntárias que apresentar ao Senhor em holocausto, para que seja aceitável, oferecerá machos sem defeito, ou do gado, ou do rebanho, ou de ovelhas, ou de cabras. Porém, todo o que tiver defeito, este não oferecereis, porque não seria aceito a vosso favor. Quando alguém oferecer sacrifício pacífico ao Senhor, quer em cumprimento de voto, ou como oferta voluntária do gado ou do rebanho, o animal deve ser sem defeito para ser aceitável. Nele não haverá defeito nenhum. O cego ou aleijado, ou mutilado, ou ulceroso, ou sarnoso, ou cheio de impingens, não os oferecereis ao Senhor, e deles não poreis oferta queimada ao Senhor sobre o altar. Porém, o novilho ou cordeiro desproporcionados poderás oferecer por oferta voluntária, mas por voto não será aceito. Não oferecereis ao Senhor o animal que tiver os testículos machucados, ou moídos, ou arrancados, ou cortados, nem fareis isso na vossa terra. Também da mão do estrangeiro nenhum desses animais oferecereis com o pão do vosso Deus, porque são corrompidos pelo defeito que há neles. Não serão aceitos a vosso favor. Disse mais o Senhor a Moisés: quando nascer o boi, ou o cordeiro, ou cabra, 7 dias estará com a mãe. Do oitavo dia em diante será aceito por oferta queimada ao Senhor. Ou seja, vaca ou ovelha, não imolarás a ela a seu filho, ambos no mesmo dia. Quando oferecerdes sacrifício de louvores ao Senhor, falo-eis para que sejais aceitos. No mesmo dia será comido, e dele não deixareis ficar até pela manhã. Eu sou o Senhor, pelo que guardareis os meus mandamentos e os cumprireis. Eu sou o Senhor. Não profanareis o meu santo nome, mas sereis santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor que vos santifico, que vos tirei da terra do Egito, para ser o vosso Deus. Eu sou o Senhor. Agora,
pensando ainda na relação sacerdotal com o povo, nós chegamos na parte dos sacrifícios. As ofertas de animais que o povo deveria trazer aos sacerdotes também precisavam passar por determinado controle de qualidade, digamos assim, para serem oferecidos. A exigência era alta. E o que é curioso que nós lemos aqui é que as mesmas exigências para o sacerdote poder oficiar no altar são as exigências para os animais que deveriam ser sacrificados. Se os irmãos forem comparar as listas, é exatamente igual. Isso nos mostra, mais uma vez, que a razão de tudo o que Deus estava fazendo era teológica. Deus queria que os sacerdotes fossem inteiros, Ele queria que os animais fossem inteiros, e nessa relação eles ofereceriam um sacrifício que fosse agradável a Deus. Nesse sentido, os animais que eram oferecidos a Deus não poderiam apresentar qualquer tipo de defeito. Eles precisavam, e o povo, isso gerava com que o povo também fosse diligente. Pensa no tempo que levava, o camarada ia lá, vou oferecer um sacrifício ao Senhor. Pegava a ovelha e olhava lá. Ela está totalmente correta? Tem alguma mancha? Tem algum defeito? Tem uma perna mais curta que a outra? E não tem, vamos para o próximo. E ele tinha que olhar ovelha por ovelha para poder oferecer um sacrifício agradável a Deus. Porque se tivesse errado e chegasse lá no sacerdote, o sacerdote ia falar, não, esse aqui não pode, volta e traz outro. Então, havia toda uma conscientização do povo de que aquilo que eles ofereciam para Deus tinha que ser algo inteiro da parte deles, tinha que ser algo especial da parte deles. E o culto a Deus exigia que eles fossem diligentes em todo o tempo. Tanto os sacerdotes quanto o povo deveriam zelar por tudo isso. E é interessante que tudo isso aqui que era para os sacerdotes, o povo também estava ouvindo. O povo, então, podia saber aquilo que eles deveriam esperar dos seus líderes. Os líderes, por causa disso, estavam também vinculados com o povo. Não tinha como alguém dizer que não sabia de alguma coisa, porque tudo estava sendo dito para todos. E alguns cuidados também deveriam ser tomados aqui. Por exemplo, fala que o animal só poderia ser oferecido depois de 8 dias, que o animal e o filhote não poderiam ser sacrificados no mesmo dia. Isso também tem relação com o paganismo. Havia alguns rituais pagãos de sacrifícios assim, que traziam que Deus queria dissociar o seu povo desse contexto pagão. Então, a forma como os sacrifícios seriam oferecidos também era diversa dos demais povos. Deus vai mostrando aqui que cada detalhe daquilo que o povo precisava fazer deveria ser santo. E nós chegamos ao final e Deus mais uma vez fala que Ele estava fazendo isso porque Ele é o Deus que santifica. Yahvé Mikadiskim estava em ação na vida do seu povo. Mas ao final do texto nós lemos também uma outra afirmação muito interessante de Deus, que é lá no finalzinho: eu sou o Senhor que vos santifico, que vos tirei da terra do Egito, para ser o vosso Deus. Deus relembra que Ele é o Deus que santifica e Ele é o Deus que tirou o povo da terra do Egito. Aqui Deus traz uma associação que não pode ser de forma alguma separada quando nós olhamos para a questão da santidade. É a questão de que a santidade está vinculada com a redenção. Santidade é consequência da redenção. Santidade é consequência da salvação de Deus. Tudo isso que nós lemos não é para que o povo fosse aceito por Deus, não é para que o povo fosse salvo por Deus. O povo já havia sido salvo, o povo já havia sido liberto, o povo já havia sido redimido. Deus libertou, se nós voltarmos um pouco antes, a gente vai ver que no Êxodo, tudo que o povo precisou fazer era confiar em Deus e na sua palavra. Eles não precisaram fazer coisa alguma. Deus veio com mão poderosa, Deus humilhou o faraó, Deus destruiu o exército do Egito, Deus libertou o povo de uma prisão de 400 anos, que o povo não poderia se libertar. E esse povo, que nem nós falamos antes, veio carregado de paganismo, veio carregado de coisas equivocadas. Deus falou várias vezes: eu não salvei vocês porque vocês eram os mais crentes, os mais fortes, os mais bonitos, os mais obedientes. Vocês não eram nada disso. Eu salvei vocês porque eu os amei. Eu fiz uma aliança com vossos pais, eu os amei e eu salvei vocês. Mas
esse povo, por exemplo, um bom exemplo de como esse povo era carregado dessas crenças equivocadas, é que Moisés, no seu chamado em Êxodo 3 lá, quando Deus fala que ele deveria ir aos israelitas, ele pergunta para Deus: mas quem eu devo dizer que me enviou? Porque o povo iria perguntar: que Deus está te enviando? A noção deles não era mais a ideia de que havia um único Deus. E se Moisés fala: Deus mandou eu libertar vocês, eles já sabiam qual era Deus, qual era esse Deus. Eles estavam vários deuses na cabeça. Então Moisés sabia que o povo pensava assim, e Deus então salva o seu povo. E a partir do momento em que ele salva esse povo, ele fala: eu vos tirei da terra do Egito para ser o vosso Deus, e por causa disso eu sou o Deus que vos santifica. Deus agora iria moldar esse povo, para que esse povo expressasse quem ele é, para que esse povo expressasse quem Deus é, para que esse povo expressasse a santidade de Deus. Então, esse povo não era, não fazia tudo isso para ser salvo. Eles já eram salvos, eles já eram libertos, eles já eram redimidos. Mas a partir disso agora, eles precisavam ser santos e viver em santidade, conforme o Deus deles era santo. E da mesma forma que Deus se revelou no passado como o santificador, Ele continua se revelando a nós hoje como esse santificador. Esse texto, que às vezes parece tão distante de nós com essas questões, na verdade mostra que Deus ainda é o santificador, com muitas implicações para nós hoje. Mas nós precisamos primeiro ver como Ele nos santifica. E nós vimos aqui em todo esse texto que Deus, para santificar o seu povo, Ele requeria um sacerdote que fosse santo, e Ele requeria um sacrifício que fosse santo. Sacerdote e oferta deveriam ser separados, inteiros, puros para Deus, para que o povo fosse santificado por Ele. Mas nós lemos ao longo das Escrituras que isso precisava se repetir dia após dia, ano após ano. Ano após ano, o sumo sacerdote precisava oferecer um sacrifício, entrar no Santo dos Santos e expiar o pecado do povo, ano após ano. Então nós vemos que, apesar desses sacrifícios e do ofício sacerdotal serem eficazes, eles não eram suficientes. Eles não eram suficientes para acabar de uma vez com toda com o pecado do povo. Eles não eram suficientes para, de uma vez por todas, santificar o povo de Deus. Então nós vamos caminhando e nós vemos no Novo Testamento que todo rito sacrificial, toda a obra do sacerdote, tudo que era exigido das ofertas, apontavam para uma realidade superior, que é a realidade de Cristo Jesus. E o Novo Testamento vai mostrar que Cristo Jesus é o sacerdote perfeito e é, ao mesmo tempo, o sacrifício perfeito. Nós lemos, por exemplo, em Hebreus 7, 26 e 27, que Jesus é o sacerdote perfeito. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, falando de Jesus, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. E Hebreus 9, 13 e 14 vai mostrar Jesus como o perfeito sacrifício. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Nesse sentido, o Novo Testamento vai mostrar que o Senhor Jesus, quando foi até a cruz, Ele era o sumo sacerdote que estava oferecendo diante de Deus o sacrifício perfeito. Mas o Novo Testamento também vai dizer que o sacrifício perfeito que o Senhor Jesus estava oferecendo era Ele mesmo. Então, um sacerdote sem pecado ofereceu uma oferta sem pecado para que o Deus que é santo pudesse santificar o seu povo. Deus nos santifica por meio de Cristo Jesus. Cristo Jesus é o sacrifício perfeito. Cristo Jesus é o sumo sacerdote perfeito. E pela sua obra na cruz, nós fomos santificados. E Deus continua nos santificando dia após dia por meio de Cristo Jesus. Que nem no passado nós lemos que tudo aquilo que Deus estava exigindo do povo era Ele mesmo que estava fazendo na vida do povo. Ele mesmo estava santificando o seu povo por meio de todas aquelas estipulações.
Porque tudo isso servia para que o povo entendesse que eles precisavam ser separados, que eles precisavam ser inteiros de Deus, que eles precisavam ser puros para Deus. E isso nos atinge ainda hoje, porque nós precisamos olhar para nós, olhar para a nossa vida e ver o que em nós ainda não está santificado. Nós lemos que as relações familiares do sacerdote precisavam ser santas. Nós lemos que a alimentação do sacerdote precisava ser santa. Nós vemos que a integridade física do sacerdote precisava ser santo. Isso tudo nos mostra, por meio dessas estipulações, princípios que perduram para nós hoje em dia. As suas relações são santas. Seus relacionamentos familiares são santos. O seu casamento é santo ao Senhor. A sua relação com seus filhos é santa ao Senhor? O seu namoro é santo ao Senhor? Ou você tem permitido que a profanação entre na sua vida? A forma como você se alimenta é santificada a Deus? Ou você acha que a alimentação não tem a ver com Deus? O livro de Levítico mostra que tudo na nossa vida tem a ver com Deus. A forma como nós cuidamos da nossa saúde, a forma como nós nos relacionamos uns com os outros, a forma como nós nos relacionamos com o mundo, tudo tem a ver com Deus, porque nós carregamos o nome de Deus. Voltando, por exemplo, lá do começo, o capitão Sobel, que treinava os seus soldados à exaustão, porque eles carregavam o nome dele, o que aconteceu era que os soldados odiavam ele, por causa de tudo que ele fazia com eles. Mas, quando eles chegaram no campo de batalha, o coronel falou: nunca vi soldados como esses. Em todos os meus anos de exército, são os melhores soldados que eu já vi. E, inclusive, é baseado numa história real, várias das coisas que eles fizeram durante a guerra se tornaram modelos que até hoje são seguidos nas academias militares dos Estados Unidos. Isso tudo porque um homem exigiu deles mais do que os outros exigiam dos demais soldados. Aquilo que Deus faz em nós, ao nos tornar santos, ao nos purificar de todo pecado, ao nos libertar do paganismo, das amarras que nos prendem, nos torna um povo santo, um povo que leva o nome de Deus adiante, um povo que faz com que Deus seja conhecido como Deus verdadeiro, como Deus bondoso, como Deus amoroso, como Deus salvador. Nós precisamos nos libertar do pecado cada vez mais. Nós já fomos salvos. Toda essa santificação que Deus opera em nós não tem a ver com a nossa salvação. Tem a ver com a nossa salvação no sentido de que nós fomos salvos por Ele, mas não para que nós sejamos aceitos por Ele. Nós fomos aceitos por Ele, por graça, pela obra de Cristo Jesus. Mas dia a dia Ele vai nos lapidando para que nós sejamos mais parecidos com Cristo. Então as nossas lutas, os nossos sofrimentos, as nossas alegrias, em tudo Deus vai nos moldando. Em tudo Deus vai tirando de nós pecados, em tudo Deus vai quebrando em nossos corações ídolos, em tudo Deus vai nos chamando para que nós sejamos santos. Yahvé Mikadkin, o Deus que santifica, o santificador, continua a nos santificar dia após dia. Porque o objetivo dele, como nós lemos em Efésios, é apresentar, por meio de Cristo, a si mesmo, uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. O objetivo de Deus é que nós sejamos santos. O livro de Levítico tem a ver conosco, porque tem a ver com a nossa santidade hoje. Deus nos chama a sermos santos e Ele mesmo nos santifica. Então, olhando para Deus que se revela dessa forma como santificador, nós precisamos ter em mente que Ele é santo, que Ele nos santifica, porque Ele nos ama e Ele nos salvou. E Ele quer que nós sejamos o povo que leva adiante o seu nome. E o mundo precisa olhar para nós, e ainda que não gostem de nós, precisa reconhecer que nós somos santos. Precisa reconhecer que nós refletimos a Deus. O Deus que é santo, amoroso, poderoso, bondoso e salvador. Então, que nós possamos refletir a forma como nós temos vivido. Se nós estamos vivendo à altura do nome de Jesus, ou se nós estamos deixando que o pecado e a profanação entrem na nossa vida. Lembre-se sempre que Deus é o maior interessado na sua santificação. Ele não te abandona quando você peca. Ele te conduz ao arrependimento e te ajuda
a crescer cada vez mais na semelhança com o Filho dele. Como o pai que vê o seu filho tropeçando porque desobedeceu, mas ainda assim levanta o filho e ajuda a continuar a caminhar. Deus é o santificador e Ele está conosco todos os dias nessa caminhada. Ele faz isso porque Ele nos ama e Ele quer que o mundo saiba que Ele nos ama. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Santíssimo Deus, nós te agradecemos pela Tua bendita palavra. Agradecemos porque o Senhor é o Deus que nos santifica. O Senhor é o Deus que nos conduz à santidade. Nós te agradecemos, ó Deus, porque em Cristo Jesus nós fomos salvos. Nós te agradecemos, ó Deus, porque em Cristo Jesus nós somos santificados. E nós agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos conduz dia após dia nessa caminhada de santidade. Que nós possamos, ó Deus, avaliar as nossas vidas e expurgar de nós todo o pecado. Nos ajuda, ó Deus, na nossa fraqueza. Nos fortalece com a Tua graça. Nós pedimos a Tua misericórdia sobre nós e agradecemos porque o Senhor caminha conosco em todo o tempo. O Senhor é o Deus que nos santifica e nós bendizemos o Teu santo nome por isso. No nome de Cristo Jesus oramos. Amém.